Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, que Deus abençoe teus filhos, que Deus abençoe o teu casamento, o teu trabalho, onde você estiver agora neste momento, que Deus venha te abençoar poderosamente, meu irmão. Mais um dia aqui, neste momento, nesta tarde, clamando ao Senhor, orando ao Senhor. Vamos buscar a intimidade com Deus, irmãos. Não vamos desligar do trono da glória, pois a Bíblia diz que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Que nós possamos ligar no trono da glória, que não venhamos desistir deste propósito de orar. Que isso seja algo fundamental e prioritário na tua vida, irmão. Sempre a tua intimidade com Deus tem que estar acima de igreja, de família, de filhos, de tudo. Você já tem que acordar falando com Jesus. Você já tem que deitar falando com Jesus, viu, irmãos? Eu sempre falo isso aqui nos vídeos de oração. Irmãos, eu quero iniciar hoje essa oração, como nós temos feito aqui, que o Senhor tem me dado direção e sempre trazer a palavra de Deus, que eu gosto muito da palavra, né, irmãos? E eu quero que você também tenha esse interesse pela palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia, pois a Bíblia diz em Salmo capítulo 1, antes tem o teu prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Então que você venha buscar entendimento, porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de entendimento. Pensa comigo quanto tempo você passa em redes sociais, você passa falando com outras pessoas, fazendo outras coisas. Você tem que tirar pelo menos um período do dia, da tarde, da noite. Eu não sei o horário que você tem livre, mas eu sempre tenho uma coisa comigo, irmãos. Já acordo de madrugada buscando a Deus de manhã, orando, lendo a Bíblia. É isso que eu tenho colocado no meu coração, tenho pedido a Deus força todos os dias para que isso seja algo fundamental na minha vida, porque é igual você vai comer um alimento, você esquece de comer a comida? Não, você vai lá comer, é a mesma coisa a palavra de Deus, você tem que ler. Ah, missionária, mas eu não consigo ler a palavra de Deus, tenho dificuldade. Irmãos, é uma batalha para qualquer pessoa. Seja ele pastor, seja ele missionária, seja ele diácono, diaconisa, seja ele obreiro, seja o que for. A mais simples pessoa. A batalha é espiritual para não ler a Bíblia, a batalha é espiritual para não orar, a batalha é espiritual para não jejuar. Então, você tem que insistir. Não é fácil, o diabo tenta roubar a nossa atenção na hora que estamos lendo a palavra, na hora que vamos orar. Ele tenta nos roubar de tudo. Então hoje eu quero começar aqui essa oração falando sobre o amor incondicional de Deus. Então uma palavra muito linda mesmo, que eu vejo assim, toda a palavra de Deus fala do amor de Deus, desde Gênesis a Apocalipse. Mas essa palavra aqui eu quero deixar para o teu coração, que é uma declaração do amor de Deus e também a repreensão de Deus para com o povo de Israel, mas para despertamento deles, né? E está aqui em Oséias, capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim, olha, a ingratidão de Israel e as ameaças e promessas. E aqui a palavra de Deus vai falar assim, ó, irmãos, quando Israel era menino, eu o amei. Olha que declaração linda. E do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamava, assim se iam da tua face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso a imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos meus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhe dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque se recusam a converter-se. Olha isso.
E cairá a espada sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clama ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim, como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar, por-te-ia como Zeboim? Está mudado em mim o meu coração? Todos os meus pesares juntamente estão acesos? Não executarei o furor da minha ira e não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor e ele bramará como leão. Bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. Tremerão e virão como um passarinho, os do Egito, e como uma pomba, os da terra da Síria. Eu os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e com o santo de Israel. E com Deus e com o santo está fiel. Então, irmãos, mediante essa palavra, muito poderosa, muito linda essa palavra, eu acho que esse é um dos textos mais explícitos do amor assim de Deus. Ele falando, declarando o amor dele, para a humanidade. E a Bíblia aqui vai dizer, quando Israel era menino, olha só, irmão, eu o amei e do Egito chamei a meu filho. Então, aqui ele vem fazendo uma comparação com o povo quando estava no Egito. Ou seja, trazendo para os dias atuais de hoje, é quando nós éramos pessoas que estávamos no mundo, nas garras do inimigo, fazendo a vontade de Satanás. Porque o povo no Egito, irmãos, eles estavam se perdendo pela idolatria do Egito. Eles estavam seguindo outros tipos de deuses, Então ele diz, olha, quando já era menino, eu o amei. Por que menino? Irmãos, a Bíblia não diz que das crianças vem o perfeito louvor? Então, ou seja, quando Israel era menino, o Senhor o amou. Por quê? Verdadeiramente a criança, ela carrega consigo a pureza, a simplicidade, a humildade, a obediência, porque a criança, por mais que você brigue com ela, ela está ali perto de você, ela quer te abraçar, ela quer te beijar. Você pode chamar a atenção dela que ela vem correndo ao teu encontro. Então isso chama a atenção de qualquer pai, de qualquer mãe, Isso alegra. Então ele disse, olha, do Egito chamei a meu filho. Então, ou seja, era um povo que ainda não estava tão instruído, porque 430 anos no Egito, irmãos, o povo estava totalmente disperso. Esses dias eu até gravei um vídeo falando sobre a saída do povo do Egito. Então lá você vai entender a saída do povo. Aqui não, aqui eu já estou declarando esse amor incondicional de Deus pela nossa alma, pela nossa vida. Então ele diz, olha, quando já era menino eu amei e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais ou como os chamava, assim se iam da tua face. Você já percebeu, irmão, que o Senhor ele tem um amor tão grande que ainda que nós erremos, que ainda que nós nos afastemos, pecamos contra o Senhor, porque aqui o povo estava num estado de rebeldia muito grande. Então Deus estava falando com um povo que estava desviado da tua presença. Você vê que ele diz, olha, quanto mais eu chamava, se iam da tua face e sacrificavam a Baalins. Então, ou seja, quantas vezes Deus está te chamando, quantas vezes, não, Deus não fala comigo. Claro que fala, irmãos. Hoje em dia nós temos as redes sociais, pessoas que pregam na rua, pessoas que anunciam a palavra de Deus através de rádio, através de vídeo, como eu estou gravando aqui. Hoje o Senhor vai falar contigo. Quantas vezes Deus está te chamando através de vídeo, através de louvores, através de redes sociais, de Instagram, Facebook. E você, quanto mais Ele te chama, mais você vai se afastando da presença dEle. Então você não pode dizer assim, Deus me esqueceu. Não, Deus não tem como esquecer.
dos seus filhos. Ele diz, ainda que um pai se esquecesse dos seus filhos, o Senhor não se esqueceria dos seus filhos. Então Deus, ele não se esqueceu de você, irmão. No capítulo 2, que ele diz assim, tu eras para mim como primícias das minhas delícias. Tomava todos aqueles como culpado que se levantavam contra ti. Aí em Jeremias capítulo 4 ele diz, ó rebelde Israel, volta-te para mim. Então, ou seja, você vê um povo que pecou, que transgrediu, que se afastou. Quanto mais Deus chamava, o povo ia se prostituir, ia beber, ia fumar, mas mesmo assim, esse amor incondicional de Deus é tão grande que Ele te chama o tempo todo. Pensa comigo que se você já poderia estar morto, você já poderia estar morta, meu irmão. E acabado a sua vida, você poderia ter se suicidado, mas quantos livramentos Deus tem te dado e quantas oportunidades o Senhor tem dado para você. Quanto tempo você está aí na terra, quanta gente já determinou teu fim, mas Deus não, Ele está te dando a oportunidade sempre e sempre de você viver uma aliança com Ele de verdade, irmão. Então, o teu caso não é um caso perdido. O que você precisa hoje é dar ouvido à voz do Espírito Santo, que a Bíblia diz. Se hoje você endureceu o teu coração para ouvir a voz do Espírito Santo, como é que você vai ouvir? Então ele disse, não endureçais os vossos corações no dia que o Espírito de Deus falar. Então não endureça, porque hoje Deus está falando com você, porque ele disse, olha, quanto mais chamava, assim se iam da tua face, sacrificavam baelins e queimavam incenso à imagem de escultura. Mas olha o que ele diz, todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei pelos seus braços, mas não conheceram o que eu os curava. Por que Deus comparou esse povo com Efraim? Porque Efraim, eles eram uma cidade do norte que estava totalmente rebelde, se aliando a políticos, à idolatria, entende? Então, um povo que foi falso, que foi mentiroso, dizendo que sacrificava para Deus, mas estava sacrificando para deuses estranhos. Quantas vezes você vai para a igreja, irmãos, está ainda lá caminhando por caminhos errôneos, ainda está na feitiçaria, ainda está na prostituição, está vivendo dividido, quando a Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. A palavra de Deus diz, irmãos, que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Não tem como o homem servir a dois senhores, ou ele há de servir um bem e o outro mal. Você servir a dois senhores. E Deus, Ele mesmo assim, Ele te toma pelos braços, mesmo você todo quebrado, todo sujo. Os braços, Ele te ensina a andar, Ele te cura. Mas você vê, a Bíblia diz, olha, que quanto mais o Senhor ensinava eles a andarem, tomou eles pelos braços, mas a Bíblia diz que eles não conheceram que o Senhor os curava. Aí às vezes você está conhecendo, Deus, às vezes você está questionando, Deus me esqueceu, Deus me deixou, me abandonou. Deus nunca me cura. Irmãos, Deus está te curando, está te ensinando a andar, está te dando alimento através dos profetas, mas você não consegue entender o esforço que Ele faz para te curar. Irmãos, o fato de Jesus, de Deus, já ter dado o seu Filho unigênito por amor de nós, ainda a humanidade tão pecadora, porque, irmãos, pensa comigo, Deus podia num estalar de dedo, num piscar de olhos, eliminar e acabar com essa terra, mas não, Ele está sempre mostrando o teu amor incondicional pela humanidade. Hoje, Ele está mostrando mais uma vez o amor incondicional dEle pela tua vida. Ele te ama, Ele quer te resgatar, Ele quer te sarar, Ele quer te curar, Ele quer te ensinar a andar. Olha o que Ele diz, atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. Eu fui para eles como quem tira o jugo de sobre as suas queixadas e lhe dei mantimento, meu irmão. Hoje eu estou sendo uma corda humana para você, para te atrair para Deus de novo, para te atrair para o Evangelho, para te atrair para a presença dEle, para te atrair para a intimidade com Ele novamente, para Deus te tirar, aleluia, o jugo de sobre as tuas queixadas. Deus quer te dar mantimento, meu querido. Não seja tão imaturo ao ponto de não entender a voz de Deus. Porque Ele disse, olha, não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei.
Então, ou seja, quanto mais você for se afastando da presença de Deus, quem que vai ser seu rei, irmão? A Assíria. Por que Deus usou a Assíria como exemplo? Porque a Assíria, ele foi um povo iníquo, foi um povo terrível, um povo que assolou muitas vezes Israel, um povo idólatra, pagão. Então, ou seja, Deus disse que se não se arrependesse, ele disse, olha, porque se vocês se recusarem a converter-se, a Assíria será o teu rei. Então, irmãos, depois não adianta você reclamar, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa enfermidade? É Deus que está colocando essa enfermidade em mim? Não é não, irmãos. Isso é consequência das tuas escolhas, é consequência dos teus erros, é consequência das tuas atitudes, é consequência das tuas decisões. Olha, a Bíblia diz assim, ó, há caminhos aos olhos do homem que parecem bons, mas o fim deles é a morte. Então, tem caminhos que aos teus olhos parecem bons, irmãos, mas o final deles é a morte. Aí você considera que isso é um caminho bom, que é um trajeto bom. Ah, não tem nada a ver, eu vou beber um pouquinho, eu vou fumar um pouquinho, eu vou me prostituir aqui um pouquinho, vou fazer um pouquinho. Irmão, pode não dar tempo. Eu sempre gosto de usar esse exemplo da palavra de Deus que diz multidões de multidões no vale da decisão e perto está o Senhor. Aí o Senhor está perto. As pessoas dizem, nós temos livre-arbítrio. Temos, irmão, mas Deus é amor, mas é fogo consumidor. Ele é dono da nossa vida, irmãos. Por mais livre-arbítrio que nós consideremos ter, Deus é dono da nossa vida, porque se Ele determinar a morte, Ele vai determinar, se Ele determinar a vida, Ele vai determinar. E nós temos um tempo determinado nessa terra para viver e para morrer, irmãos. Agora, o que você está fazendo em vida? Você está estragando a sua vida, você está se destruindo. Você está se destruindo nesse vício. Você está se destruindo nessa bebida, nesse cigarro. Se você se recusar a converter-se, a Síria será seu rei. Ai, missionário, mas Deus está ameaçando. Sim, Deus, Ele fala. Ele desperta a gente para poder a gente sair dessa escuridão que nós vivemos. Então, Ele vai despertar você. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Você entender que se você se recusar a converter-se a Ele, a Síria vai ser teu rei. Ele está dizendo, a culpa não é minha, a culpa é tua, a escolha é tua. Cairá a espada sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus conselhos. Ai de ti que busca conselho no Egito. Para que você vai buscar conselho no Egito, irmãos? Para que você vai buscar apoio em quem não pode te dar apoio? A palavra de Deus diz, pode um cego guiar o outro, os dois cairão no mesmo abismo, no mesmo buraco. Como é que um cego vai guiar o outro? Você tem que buscar ajuda em quem pode te ajudar, você tem que buscar auxílio em quem pode te dar auxílio. Você tem que buscar socorro em quem pode te dar socorro. E esse é Deus. E pessoas também que são enviadas por Deus para poder te auxiliar, irmão, para te conduzir para Deus. Se você se recusar a converter-se, tá aí, ó, o mundo jaz no maligno. O inimigo vai oferecer tudo de maravilhoso para você, aparentemente. É tudo muito bom, aparentemente, mas depois é que vem a consequência. Aí você vai ficar aí prostrado, cheio de doenças, de enfermidades, você vai ficar aí perdido, você vai ficar sem rumo. Por quê? Porque o inimigo vai vir e vai devorar os seus ferrolhos, vai consumir a tua casa, a tua cidade. Porque ele disse, olha, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Irmãos, olha que coisa profunda que ele fala, Deus está triste aqui. Deus está triste hoje comigo, missionária. Ele pode estar triste com você, mas eu quero te dar uma notícia. Diretamente com você, ele está triste porque você está aí longe dele. É como a palavra de Deus diz, o filho pródigo foi, quando ele voltou, o pai, quando viu ele de longe, foi ao seu encontro. Então o pai já esperava o filho, irmãos, fez uma festa para ele, colocou um anel no seu dedo, levantou ele daquele processo. Então Deus, ele quer te levantar desse processo, mas você precisa
entender a voz de Deus. Por quê? Ele está falando isso aqui com tristeza. O meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Olha, irmãos, a dor de Deus. Ele está dizendo para você, por que você se desvia de mim? Eu te amo tanto. Por que você abandona os meus caminhos? Eu quero tanto te exaltar, eu quero tanto te honrar. Oh, glória a Deus! Por que você fez essa escolha, esse caminho errado, se eu te mostrei um caminho certo? Irmãos, a Bíblia diz que o único caminho que conduz para Deus é Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode te conduzir a Deus, só Ele pode te salvar, só Ele pode te libertar. Você pode recorrer a muitas coisas, a muitas pessoas, a muitos deuses, mas ninguém vai poder te socorrer, ninguém vai poder te libertar como Deus, irmãos. Então, ou seja, a Bíblia diz que o homem ele tende mais a se inclinar para as coisas da carne do que para as coisas da luz. Pensa comigo, irmão, às vezes você diz assim, eu não consigo caminhar, eu não consigo ter força, mas você tem força para ir para o bar, você tem força para ir para o jogo, você tem forças, você tem ânimo para poder ir passear, você tem força para trabalhar, mas chega na hora de caminhar para Jesus, você não tem força. Por quê? Porque aí existe uma batalha no mundo espiritual, literalmente para você não caminhar, para você não recorrer a Cristo. Mas a palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado à força. Se você não se esforçar, você não vai chegar lá, irmão. Você tem que se esforçar, você tem que se negar a si mesmo para poder alcançar a salvação em Deus. Olha que coisa linda Deus falando, como eu te deixaria, Efraim? Ó, Efraim. Porque Efraim era o povo da terra do norte. Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar, por-te-ia como Zeboim? Porque Zeboim e Admar e Efraim eram terras do norte, irmão. Um povo, como eu te relatei aqui, que era um povo que estava seguindo idolatria, estava seguindo questões políticas, estavam mentindo para Deus, que estavam fazendo a vontade de Deus, que estavam adorando a Deus, mas era tudo uma farsa, era tudo uma mentira. O que tu está querendo dizer, missionária? Sai dessa farsa hoje, irmão. Deixa Deus arrancar essa capa, deixa Deus arrancar essa máscara, deixa Deus arrancar essa mentira da sua vida, deixa Deus arrancar esse engano da tua vida para você viver algo verdadeiro na presença dele, porque ele disse aqui, olha, como é que eu vou te deixar, Israel? Ele está dizendo para você hoje, meu irmão, como eu posso te deixar? Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Como é que eu posso te deixar se eu te amo tanto? Como eu posso te abandonar ainda tu tão rebelde? Se eu amo você, é isso que ele está dizendo, aleluia. Como eu poderei te deixar? Ele está dizendo, eu não consigo, meu amor é muito grande por você. O meu amor é muito excelso por você. Coisa linda, glória a Deus, aleluia. Então ele vem falando aqui, ó, está mudado em mim o meu coração, todos os meus pesares estão juntamente acesos. Irmãos, ele está dizendo, está mudado em mim o meu coração, ao ponto de eu não querer te salvar, ao ponto de eu não querer te libertar. Ele pode mudar, ele pode te abandonar, ele pode te dar as costas, mas Deus não é filho do homem para que minta nem se arrependa, meu irmão. Deus, ele quando fala, ele cumpre com tudo, principalmente com o seu amor. Ele disse, olha, todos os meus pesares estão juntamente acesos. Ele está dizendo, será que a ira que eu estou sentindo, será que a tristeza que eu estou sentindo por causa das suas atitudes está tão aceso que eu mudaria meu coração? Não, ele disse, olha, não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Olha que coisa linda, irmão. Deus não vai te destruir, meu querido. Sabe por quê? Porque ele é Deus, ele não é homem. O homem quer te matar, o homem quer te destruir, o homem quer te abater, quer te ver no chão, o homem não quer ver você vivo, o homem conta os dias para você poder morrer, o homem quer ver você derrotado, mas Deus não, meu querido. Deus, ele quer ver você de pé. Ele disse, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti,
eu não entrarei na cidade, andarão após o Senhor e ele bramará como um leão. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu não entrarei na cidade, andarão após o Senhor e ele bramará como um leão, bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. Que ele é Deus tão poderoso, tão amoroso, que andarão após o Senhor. Então você vai passar a andar após o Senhor, irmãos. E bramando como leão, bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. Sabe o que ele está dizendo? Que ele vai arrancar todos os teus inimigos do teu caminho, tudo que está te oprimindo, tudo que está te definhando, que não deixa você avançar, que não deixa você se levantar desse chão. Deus está dizendo para você, olha, hoje eu vou abater o vício, hoje eu vou abater a bebida, hoje eu vou acabar com essa solidão, hoje eu vou acabar com essa tristeza, hoje eu vou acabar com esse processo. E ele está dizendo aqui, olha, tremendo virão como um passarinhos do Egito e como uma pombos da terra da Síria. Eu os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Ele disse, Efraim me cercou com mentira e a casa de Israel com engano. Disse que Judá ainda dominava com Deus, porque segundo a palavra de Deus, Judá, aleluia, era um povo que se mantinha ainda fiel, era um povo que ainda tinha temor. Por que Deus comparou o povo de Israel com Judá? Ele disse, olha, Efraim me cercou com mentira e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e com o santo está fiel. O que ele está dizendo? Ainda mediante os teus erros, teus pecados, as tuas falhas, Deus, ele está vendo que você ainda tem temor, ele está vendo que você ainda chora, ele está vendo que você ainda tem saudade, ele está vendo que você ainda quer voltar para os caminhos dele, irmãos. Deus, ele está dizendo, ainda que tu me cercou com mentira, ainda que tu me cercou com engano, ainda quanto mais eu te chamava, você se afastava de mim, eu não vou te destruir, diz o Senhor, mas hoje a salvação está chegando à tua casa. Como Deus disse para Zaqueu, ele disse, ó Zaqueu, desce porque hoje me convém pousar em tua casa. Irmão, quero dizer, hoje a salvação está chegando na tua casa, está chegando no teu coração, está chegando na tua família. Hoje a mudança de Deus está chegando sobre você, meu querido. É muito profunda esta palavra. E eu quero deixar essa palavra para o teu coração assim, com grande amor de Deus que emana no meu coração tremendamente. Que você venha receber, meu querido. Se você está aí hoje na tua casa, nesse carro, nesse ônibus, eu não sei onde você se encontra agora, de repente você está até querendo dar cabo da sua vida. De repente você está aí querendo morrer. De repente você está querendo arrumar essas bolsas, sair de casa, sumir nesse mundo. De repente você está aí nessa situação, eu não sei, nesse bar onde você se encontra. De repente você está aí dizendo, acabou, é meu fim, eu tenho que morrer mesmo. Irmãos, deixa eu dizer para você, há esperança para você. Deus está dizendo, eu te amo muito e não vou te perder, não vou te abandonar. Meu irmão, meu querido, Ele te ama. Ele te quer, o Senhor, Ele quer que a salvação dEle chegue à tua vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores. Livra, ó Deus, do mal, Senhor, no dia da tentação. Perdoa, Senhor, meu Deus. Livra no dia da tentação, pois teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Ó Pai, toma essa alma, toma essa vida, toma essa casa, toma essa família, Senhor. Liberta esse homem, liberta essa mulher. Meu Deus, mostra para ele, Senhor, o tamanho do teu amor, que é tão grande que o Senhor está vindo aqui através deste vídeo, através desta oração. Ó, meu Deus, vai tomando, Senhor, esse coração que está partido, esse coração que está entristecido, esse coração que está desistindo de tudo. Muda a história, Senhor, deste homem, muda a história dessa mulher, muda a história dessa criança, muda a história desse jovem, muda a história desse adolescente. Meu Deus, hoje eu quero determinar a falência dos projetos do inimigo e hoje eu quero declarar sobre essa vida, Pai, restauração, porque tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Meu irmão, o Senhor disse para aquela mulher,
que foi pega no ato do adultério. Mulher, perdoados são os teus pecados. Hoje o Senhor diz para ti, homem, mulher, jovem, criança, perdoados são os teus pecados hoje. E o Senhor quer escrever o teu nome no livro da vida, que o Senhor venha escrever o teu nome no livro da vida. Confessa ele aí, diz: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, escreve o meu nome no livro da vida. Meu irmão, que Deus te abençoe, porque eu estou toda arrepiada sentindo a presença de Deus. Que a paz de Deus invada o teu lar de uma maneira tremenda, que a paz de Deus invada a tua vida, o teu coração de uma maneira muito poderosa. Amém, meu irmão? Que você receba o abraço de Deus, o meu abraço aí, que o amor de Deus invada o teu coração de uma maneira que você seja curado. Amém? Fica com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.